Somos apóstolos do bem, Indaiatuba, São Paulo. E aqui estamos uma vez mais, nos reunindo em nome de Deus e de Jesus, para que possamos receber essas bênçãos e esses eflúvios divinos dos trabalhadores que nos envolvem neste instante. Mas o tema de hoje, nós gostaríamos de reflexionar sobre Deus e nós. Porque na questão primeira do Livro dos Espíritos, a número 1, a resposta é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, nós temos uma causa primária, óbvio. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. Por isso somos filhos diletos dele. E mais, a presença de Deus proporciona paz às resistências humanas para os embates cotidianos. Então vamos prestar bem atenção. Essa força que se chama Deus é sutil, poderosa. Ela é um dínamo gerador de energias que carrega a bateria da alma, da mente, do corpo, mantendo-nos em condições estáveis de equilíbrio e ação. Nós paramos para pensar nisso já? Nós já tentamos observar essa força poderosa em nós? Com Deus, o temor desaparece e oferece lugar à coragem. São naqueles momentos difíceis e que a gente não dá bola para nada, mas quando a situação está tremendamente dificultosa, nós dizemos: Senhor, tenha piedade de mim. E normalmente essas evocações de Deus, que nós pedimos a Deus, expulsa as preocupações e a insegurança. E aí surge a serenidade. Em 1946, Chico Amor Xavier foi diagnosticado com uma tuberculose. Ele estava muito doente, se sentindo muito ruim. Emmanuel aparece a ele e diz: Chico, esta noite eu virei buscar o seu espírito para levá-lo a um lugar magnífico. Não desanime, não se sinta desanimado. Coloca a mão em seu ombro e diz: reaja, se fortaleça. A sua doença, a sua enfermidade é tanto no corpo quanto no espírito. Isso um Chico Amor Xavier. Ao dormir, Chico viu-se passeando por um jardim maravilhoso. No final desse jardim estava sentado um menino bem delicado. Emmanuel faz a apresentação e, para surpresa de Chico, o menino segura em seu colo com extrema facilidade e com suas mãos luminosas passa por todo o corpo do Chico e o aperta de encontro ao peito e diz: pronto, está curado. E Chico curou-se. Ele havia recebido uma transmissão de fluidos. Agora, que será isso tudo, se não for Deus? Da onde provém as energias? Da onde provém essa energia que somos nós, espíritos pensantes? Só há um lugar. Quem nos criou é o Senhor de todas as esferas. E aí, como a enfermidade resulta de desequilíbrio nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa aglutinadoras dessas partículas. Então é necessário
que nós entendamos que nós temos uma corrente dentro de nós, divina, de uma força inimaginável. Inclusive nós, a nossa mente é uma mini usina nuclear. Tanto é que nós usamos aí 7% da nossa capacidade. Então, o que é matéria? Matéria é tudo sobre o qual o espírito exerce sua ação. A matéria, a energia tornada visível, e toda energia originariamente é força divina. Então, nós temos em nós os fluidos materiais e espirituais. Esses fluidos é que nos conduzem pelas nossas estadas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Tanto é que o nosso corpo é composto de força eletromagnética, atômica, subatômica, celular, molecular. Então, nós somos o quê? Energia pura. E aí, os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida física. Eu vou repetir. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida física, que seria o fluido vital. A cessação dessa atividade cessa com a morte física. Isso nós estamos falando quanto matéria física que nós estamos agora compondo aqui no planeta, vivenciando essa experiência na carne, para nos dirigirmos ao Pai. É isso que nós temos que entender. Se nós temos um Deus em nós, se Deus e nós estamos juntos, somos criados por Ele, somos preservados por Ele, somos fortalecidos por Ele, por que é que nós vamos nos vamos enveredar por caminhos tortuosos, dificultosos? Por quê? Nós não temos necessidade disso, porque o ciclo da evolução sobre a diretriz divina diz: a matéria produz força, a força gera movimento, o movimento faz surgir o equilíbrio e a atração. Então vamos raciocinando juntos, gente. Matéria produz força, força gera movimento, movimento faz surgir o equilíbrio de atração. Então, se nós somos energias, se nós temos um Pai, por que é que nós vamos ficar chafurdando nessa ignorância e nos revolvendo pelo caminho equivocado? Enveredando por caminhos sinuosos difíceis de atravessarmos. E essa atração que nós estamos dizendo se transforma em amor quando a nossa conexão se dá com o divino. Essa força existe no interior da construção atômica, que reside a eletricidade que dá origem ao magnetismo. Isso é Emmanuel. Então, a atração se transforma em amor. Essa força existe no interior da construção atômica, que reside a eletricidade, que dá origem ao magnetismo. Então, veja quantas forças fortes nós temos em nós.
magnetismo, eletricidade, força atômica, que os átomos, inclusive, nos conectam ou com o melhor ou com o pior, ou com o divino ou com aquele que está simplesmente no caminho contrário ao Pai. Por isso que nós temos em nós o corpo magnético, elétrico, celular, molecular, atômico. Porque os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, com a ajuda do pensamento e da vontade. Por isso que Emmanuel disse ao Chico que o problema dele estava no físico e no espírito. E os nossos também, porque nós não somos diferentes. Nós não somos um Chico Augusto Xavier, porque não atingimos esse patamar de bondade, de caridade, de beneficência, etc, etc, de humildade, de capacidade de perdoar. Mas nós também somos fluidos, que pensa e que tem vontade. E a vontade é o agente reagente. A vontade tem que estar atuante e ativa em nós. Fluidos são os veículos do pensamento. Por isso é que eu falo, na sintonia que a gente transita, que a gente trafega, que seria o dial, aonde a gente sintonizar, a gente vai. Se for em ondas curtas, maravilhoso. Se for em ondas longas, difícil. Médio ainda vai. Porque nós temos em nós tudo que é necessário para vivermos de uma forma melhor. Porque Deus está em nós. Deus e nós somos um. Obviamente, salvo as proporções, porque nós temos a centelha divina dele dentro de nós. Então, o pensamento criando imagens fluídicas se reflete no envoltório espiritual, ou seja, perispiritual, impregnados de qualidade boas ou más. A gente escolhe. Se não for por um passado delituoso que a gente tenha que arcar com situações adversas, é aqui que a gente consegue atrair para nós essas dificuldades todas. Porque nós nos impregnamos ou de qualidades boas ou de qualidades más. Agora, sem vontade, nós não nos voltamos para Deus. Por quê? Porque nós temos aqui o esquecimento e nós nos envolvemos pelo efêmero, pelo passageiro, pelo material. E, gente, só para nós lembrarmos, os Espíritos nos alertam que o momento agora é de buscarmos o espiritual. Por isso que o Cristo disse, buscai as coisas de meu Pai e a sua justiça e tudo mais vos virá por acréscimo. Então, o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Por isso, quando a pessoa se desvaloriza, se coloca num patamar de lamentações, de desânimos, de tristeza, ela se envolve numa nuvem negra ao seu redor, porque é o que ela atrai. Com isso, se o espírito, se o nosso corpo perispiritual está envolvido nessa massa, nessa onda fluídica, o que nós podemos esperar? Problemas estomacais, de intestino, de coração, porque a gente se envolve com essa energia que nos limita. E nós somos seres integrais, nós somos cósmicos, nós somos universais, nós somos filhos diletos do Pai. Então, como o pensamento provém do Espírito, ele se exterioriza e é moldável. Se são equilibrados, se ajustam como quando cumprimos a lei áurea. Qual seria a lei áurea? Uma das leis. Servir ao bem do próximo. Por isso, Madre Teresa de Calcutá,
dizia que quando ela olhava para um daqueles estropiados, sofridos, que vinham em direção a ela via o Pai, ela via Jesus. Irmã Dulce também diz algo semelhante. Então, gente, depende de nós, única e exclusivamente. Por isso, esse Deus perfeito nos permite crescer, nos renovarmos, nos melhorarmos, para seguirmos em direção a Ele. Porque Deus não erra, Deus não se equivoca. Logo, o bem é tudo aquilo que tem a ver com as leis divinas. Por isso que as leis do Pai são leis universais. Aquelas que a gente lê no Livro dos Espíritos, lei do progresso, lei de amor, lei de destruição, são leis divinas para o universo cósmico e não apenas para a nossa galáxia. Então é de se pensar, é de se valorizar, é de lembrarmos que nós temos que nos preservarmos, porque Deus e nós estamos juntos. Depende de nós querermos isso. Porque Ele estabelece leis plenas de sabedoria. E sempre, sempre vai ter o objetivo bem. E o homem encontra tudo que é necessário em si para segui-lo. Porque tem lá no Livro dos Espíritos, aonde estão impressas as leis divinas? Em vossa consciência, em nossa consciência. Então nós temos em nós várias formas de caminharmos pelo caminho estreito. Porque disse o Cristo que larga é a porta da perdição. Mas nós temos o desculpismo, nós temos a pretensão de termos conhecimento em nós. Quando, por mais que conheçamos, não sabemos nem sair do lugar. Então, essa lei divina está gravada em nosso coração e nossa mente. Quando nós ganhamos maturidade e lucidez espiritual, aí sim nós vemos que Deus é absoluto. Porque a vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. E nós muitas vezes não damos um mínimo valor. Achamos até que damos, mas nos esquecemos de muitas coisas importantes, de muitas coisas especiais, e nos fixamos naquelas que são simplesmente passageiras. E mais, Deus nos enviou Cristo, que nos trouxe o amor sobre a terra, e é o administrador do nosso orbe. E o Cristo detém o celeiro das sementes das mãos de Deus. Ele as recebeu das mãos de Deus. Por isso ele enviou esse Filho dileto. Porque nós não temos ainda maturidade espiritual suficiente para entender Deus. E ele nos trouxe o Cristo. Por isso o Cristo diz a nós: credes em Deus, credes também em mim. Há uma força superior sempre nos atraindo para cima. E as sementes que Jesus recebeu do Pai, as distribui de acordo com as condições individuais. Então, depende ou não de nós. Somos os senhores da nossa vida? Deveríamos ser, dentro de um limite, óbvio, porque no patamar evolutivo que nós estamos, tem que ter regras, são limites, mas dentro desses limites nós somos senhores. Nós escolhemos, nós fazemos o melhor ou o pior. Mas Deus é a essência, Deus é o caminho. O Criador incessantemente derrama dádivas, mas a nossa invigilância cochila e derrama
joio. Joio. Jesus nos propõe a ética moral do amor. É porque Ele nos trouxe isso. Porque até então, o Deus castigava, o Deus punia. E Ele, naqueles braços divinos, no monte, abre e diz: Pai nosso, que estais nos céus. Ele não falou, meu Pai que estás nos céus. Ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Então, quem derrama o joio somos nós. Só que nesse instante do planeta está sendo separado o joio do trigo. Se nós nos cercarmos só de joio, o Deus em nós fica adormecido. Porque o mais eficaz para os problemas da humanidade chama-se amor. Por isso que o Cristo disse, o amor cobre multidões de pecados. Mas o amor na essência, esse amor sincero, esse amor divino que está em nós. O amor quer dizer o respeito ao próximo, fazer o bem ao próximo, valorizar o próximo, se solidarizar, fraternizar. Isso sim, porque nada escapa à previdência e à providência divina. Nada, nada, nada. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós escolhemos, só que daí Ele diz, filho, você escolhe, você colhe, pode plantar. Então, diante desse emaranhado de energia que nós somos, nós temos que parar e pensar. Como me alimento física e principalmente espiritualmente? Como? Que tipos de entendimentos e conhecimentos busco? Quais são os meus valores morais? Como mudar para melhor minha forma de pensar? Porque agora é a hora da mudança. Renove-se. Nos renovemos, façamos melhor, busquemos ao Pai. Miremos o caminho do alto e não o caminho reto, olhando só para baixo. Ergamos os olhos para o céu e busquemos as orientações, a força, o bom ânimo. E busquemos utilizar melhor esse canal de comunicação para atingirmos os páramos superiores, que se chama oração. Porque nós temos tudo em nossas mãos. Mas as nossas mentes andam equivocadamente por lugares ermos, difíceis. Então nós temos que aprender a encontrar tempo para nos dedicarmos a Deus, para nos fazermos melhor. Então nós temos que nos livrar da cólera, do desânimo e caminharmos em clima de otimismo, da boa vontade para com todos, nos preservarmos de calúnia e de maledicências. Então é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Isso daqui nos diz Emmanuel, em Caminho da Luz. É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem da humanidade. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. A vitória da força é claridade de fogos de artifícios. Toda realidade é do Espírito e toda paz é do entendimento do reino de Deus e sua justiça. Então, aproveita o agora em renovação e promoção. Renovação e progresso, promoção é serviço.
Renovação é progresso, promoção é serviço. E a melhor oportunidade não se chama ontem nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia. Reflitamos na justiça das horas. Tempo é valor divino na experiência humana. Cada consciência plasma com ele o próprio destino. Isso está em Opinião Espírita, André Luiz Emmanuel. E aí vem Maria Dolores para finalizarmos e nos diz: Deus espera por ti para sanar o caos provocado onde pises, pelos rebeldes e infelizes que chamamos por maus. Seja agora ou seja depois, seja aqui, seja ali, onde enxergues sinais da dor alheia, onde a esperança morre, onde a fé bruxuleia, Deus precisa de ti. Eu deixo aqui um fraterno abraço a todos, desejando que o amor do Pai esteja em cada mente, em cada coração, em cada lar, em cada familiar. Um abraço fraterno.